Então, vamos lá. Atividade 4, caiu numa diagnóstica lá de 2018, tá? Esse tá bem fácil, ó. A situação que indica uma proporcionalidade direta. Então, olha lá, uma proporcionalidade direta. Direta é quando um aumenta, o outro também aumenta. Um aumenta por causa do outro, né? Um aumentou porque o outro aumentou. Ou um diminuiu porque o outro diminuiu. Então, olha lá. Um custo de um plano de internet numa certa operadora é R$40 por 1 giga. Um plano de 3 gigas custa 120. Então, vamos lá. 1 giga custa 40, 3 custa 120, ó. Aumentou o custo porque eu aumentei os gigas. E aumentou na mesma proporção, ó. 3 vezes 40, 120. Sim. Então, ó, já matamos aqui a nossa resposta, tá? Então, a nossa resposta tá aqui. Vamos olhar as outras e ver o que elas estavam falando. Diz assim, ó, um feirante está propondo a venda de um abacaxi por R$4,50. Se comprar uma caixa com 4 abacaxis, ele vende por R$15. Bom, aumentou um abacaxi para 4, então o preço também aumentou. Mas existe alguma proporção aí? Não, ó, R$4,50, se um abacaxi era R$4,50, 4 abacaxis sairia R$18, certo? Mas aí o que aconteceu? Ele foi e fez uma promoção. Se você levar 4 abacaxis, ele te dá R$3 de desconto. Então, não existe proporção. Ele fez uma promoção. Letra C. Uma empresa produz 100 mil clipes em 1 hora, utilizando apenas uma máquina. Então, olha lá, 100 mil, uma máquina. Ao utilizar 2 máquinas, produzirá o mesmo número de clipes em meia hora. Sim, certinho. Só que o que acontece aqui? Eu aumentei as máquinas, diminuí o tempo diminuiu porque eu aumentei as máquinas. E o meu exercício, ele quer uma proporcionalidade direta. E quando uma aumenta e a outra, porque uma aumentou, a outra diminuiu, elas são inversamente. Então, não era realmente a letra C. Letra D. Uma pessoa fez uma pesquisa de preços para a compra de uma TV. O menor preço encontrado para a TV que queria foi de 1.350. Bom, aqui eu tenho uma informação, né? Não tenho nenhuma relação. Letra E. Uma pessoa pode ir de metrô ou de ônibus para o trabalho. De ônibus ela gasta 2 horas e de metrô ela gasta a metade do tempo. Bom, o que acontece aqui? Também é outra informação, né? Que ele tá falando que de ônibus ela vai gastar 2 horas e de metrô ela vai gastar 1 hora. Mas por que que a hora diminuiu, né? O tempo gasto diminuiu? Porque ela mudou o jeito do transporte, não é isso? Ela mudou o modo dela se transportar, né? Então também não existe uma relação direta nem indireta aí. Tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a A mesmo, tá bom? Então, vamos lá fazer assim. Bom, então vamos fazer lá, atividade 5. Atividade de 5, eu tenho que prestar atenção na tabela, tá? Porque aí eu tenho que ver qual é a relação entre uma e outra. Bom, se eu olhar aqui, ó, 2 com 5, 6 com 13, 10 com 21... Aí pode falar assim, professora, não é multiplicando por 2, só que aí 2 vezes 2, 4. E aqui deu 5, 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. E aqui sempre tá dando um a mais, né, ó. Se eu multiplicar por 2, dá 20, e aqui deu 21. Multiplicar o 14 por 2 dá 28, aqui deu 29. Então, vejam que se eu multiplicar esse aqui, o x, por 2, o resultado de y vai ser a multiplicação por 2 mais 1. Então, tá bem facinho, né, gente? Ó,
se eu multiplicar aqui por 2 e somar 1, vai dar o y, não é isso, ó? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vamos ver se vale para todo mundo. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. E aqui vai dar 28, mais 1, 29, 36, mais 1, 37. Então, deu certinho. Então, o que que eu fiz ali? Eu multipliquei o x por 2, depois somei 1, deu o y, não é isso? Então, significa que o meu y é eu fazer 2 vezes o x e somar 1. Vamos ver qual é a alternativa? Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Então, aqui, letra B. Tá? Então, certinho aqui. Vamos fazer a 6 agora, ó. A 6 diz assim: o gráfico a seguir representa o consumo de um combustível de acordo com a distância percorrida. Então, claro, eu vou gastar mais combustível se eu percorrer mais, não é isso? Mantendo a proporcionalidade direta entre as duas grandezas, quantos quilômetros o automóvel percorrerá com 60 litros de combustível? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um gráfico, diz que se eu percorrer 400 quilômetros, eu gasto 40 litros de combustível. E se eu percorrer X quilômetros, eu gasto 60 litros de combustível. Então, como é diretamente proporcional, né? Porque quanto mais eu andar, quantos mais quilômetros eu andar, mais eu vou consumir combustível, certo? Então, vamos lá. Então, dá pra gente fazer aquela relação de consumo pela distância. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha para vocês entenderem. Então, eu acabei de ver no gráfico que o consumo é de 40 litros, né? Quando eu percorro 400 quilômetros, tá? E o consumo é de 60 litros quando eu percorro X quilômetros. Então, eu quero saber o valor de X. Então, se elas são diretamente proporcionais, eu sei que eu posso cruzar, não é isso? Então, 40 está para 400, assim como 60 está para X. Então, vamos cruzar aqui, ó, fica 40x é igual, ó lá, 6 vezes 4, 24, só que eu tenho 1, 2, 3 zeros, então dá 24.000. Então, x é igual, 40 vai para lá dividindo, então 24.000 dividido por 40. Então, ó, cortando aqui, então eu tenho que o meu x é de 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros dividido por 4, né? Que eu cortei ali, né? Gente, desculpa aqui, tá? Então, 2.400, né? Cortei. 2.400 dividido por 4. 2.400 dividido por 4, ó, se fosse 24, daria 6, mais os 2 zeros. Então, eu tenho 600 quilômetros, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra D, 600, tá bom? Então, gente, ó, tá aqui corrigidinha a nossa lista 4.